Nosso voo é em direção a uma cidade com um contraste interessante. Barcelos, no interior do Amazonas, tem só 27 mil habitantes. Mas é o quarto município mais extenso do mundo, com mais de 122 mil quilômetros quadrados. Uma região que atrai muitos pescadores em busca de aventura. E cerca de 30 barcos-hotéis trabalham aqui. Mas para se embrenhar na mata com o pessoal louco pela aventura amazônica, cada barco desses precisa de um planejamento minucioso e com números que impressionam. Afinal, depois de deixar a cidade, a gente vai estar a centenas de quilômetros da ajuda mais próxima. Para ter noção do tamanho do desafio, o gerente de um dos barcos que trabalham aqui busca lá na Europa uma comparação gigante. Nossa área de atuação aqui é muito extensa. Para você ter uma ideia, nós podemos cobrir uma área, quer dizer, isso é opcional, maior que a área do país da Suíça. Por isso que às vezes nós temos que deslocar o barco, mudar de região, andar às vezes até 800 quilômetros numa semana de pesca. Então a primeira coisa que a gente precisa ter é combustível suficiente. E o lugar de abastecer já é curioso. O posto fica numa balsa, no meio do Rio Negro. A quantidade de diesel que pode entrar num barco é assustadora. Olha aí quantos litros. 200, 400, 700. E não para por aí. Varia de 1.500 a 2,5, dependendo da nossa trajetória de viagem. E os botes para pescar? Pode encher os tambores com gasolina, sem miséria. 1.300 litros dá para uma semana. Achou muito? Mas pode colocar mais um barco na expedição. É o nosso apoio, fiel companheiro da embarcação principal. O nosso tem um nome forte, Tempestade. Enquanto no barco oficial está tudo preparado para o conforto, no apoio tudo é para o trabalho. Aqui fica o combustível dos botes, mais de 2 toneladas de gelo para tudo que precisa ficar fresquinho no clima amazônico, um ambiente para manutenção de motores. Se der pane em algum motor dos barcos de pesca, o que vocês fazem? Então, no nosso barco de pesca, nós temos um rádio de comunicação para o barco de apoio, para nós saber a localização desse pescador do bote, para nós levarmos lá o motor reserva ou a gente resolver algum problema por lá mesmo. E essa também é a casa de boa parte da tripulação. No barco principal, embarcamos mais de 1.200 litros de água e bebidas. E alimento para um batalhão de 35 pessoas, entre pescadores e tripulação. Com tudo pronto, subimos o Rio Negro. Um ritmo forte, os nossos 2 barcos seguem pelas águas cor de chá. Chegou a hora de ver se todo esse trabalho vale a pena, né? Vamos atrás dos peixes. A mata está alagada e nessa situação dizem que os peixes se escondem longe do rio, no meio das árvores. Será? Às vezes o barulho que você fez aí também atiçou ele, né? Olha aí, chegou. Olha, pegou! Tadinho! Pegou! Foi no meio do mar. Tá tentando procurar os galhos. É pequenininho, mas bem briguento. Acho que eu nunca vi um tucunaré com o dorso dele, que essa parte de cima tão escurona. Que é o jeitão dele se disfarçar, né? Sim. Muda bastante conforme a água, né? A cor dele. Por causa da água, tá muito Maravilha. escura. Pode ir lá, Vavi. Quem pesca com a gente é o Josivan, piloteiro há 12 anos. Assim como a maioria das pessoas que trabalham na pesca esportiva, fora da temporada ele tem outra profissão. Em carpintaria. Eu trabalho de carpintaria, né? Quantos meses por ano fica como carpinteiro? É 6 meses mesmo. Mas se a pergunta é sobre o trabalho preferido, não existe dúvida. Isso aqui me dá satisfação, de estar trabalhando nesse ramo aqui de turismo. E esse trabalho tem suas recompensas. Esse é mais forte.
Ali tá saindo peixe de tudo 2 quilos, que é uma... Vou falar pra você, pra estar junto ali em cardume, é uma coisa fabulosa. Opa! E com o Josivan também, fazendo a festa ali. Só que foi pro pau mesmo. Aí! Vamos soltar esses dois bem pertinho aqui de uma árvore que serve de esconderijo. Olha aí como ficou calminho. Ponto pra gente. Um dia produtivo, o pôr do sol fica ainda melhor. Mas vamos voltar pro barco para ver o que está acontecendo lá. Bom, quem veio pescar já está na tranquilidade, curtindo um tira-gosto, um bate-papo. Tá todo mundo descansando, mas amanhã eles vão querer pescar, né? Então a busca pelos bons pontos de peixe tem que continuar mesmo à noite. E o trabalho do seu Aldo, que é um dos capitães do barco, não vai parar tão cedo. O senhor vai até que horas mais ou menos navegando? O senhor vai navegar até umas 2 horas da madrugada hoje. Mesmo nesse horário, é possível navegar com segurança? Com segurança, sim, porque a gente conhece muito o rio, né? Nós navegamos muitos anos aqui, navegando aqui no rio, então sem problema. Os equipamentos eletrônicos aí também ajudam em alguma coisa? Ajuda muita coisa. Temos sonar aqui, temos um cilindrinho aqui, que é pra gente enxergar aqui as imagens. Isso é normal, é acostumado. Isso aí a gente... Capitão aqui nessa região tem que ser assim. Tem que ser assim. É, os rios amazônicos dão trabalho o tempo todo. Um pouquinho depois das 4h30 da manhã, a gente acabou de acordar, tá tudo uma bagunça ainda. E aqui, ó, no corredor onde ficam as cabines, onde estão os pescadores, tá todo mundo dormindo, totalmente em silêncio, né? Mas quando a gente passa dessa porta, aí a coisa já muda completamente, o trabalho já tá forte, o pessoal preparando o café da manhã, mas a gente está num barco de pesca, então a questão não é só a cozinha. Uma das coisas mais importantes aqui é arrumar o que vai para as voadeiras, e o pessoal já está fazendo isso aqui. Todo dia é nesse horário que começa? Todo dia, às 4 horas da madrugada, começa. Ainda no escuro, cada um dos botes recebe o equipamento de pesca. E outra vez saímos cheios de esperança. É gostoso porque aqui nessa região, os peixes que servem para brincadeira, assim, para aperitivo, eles são os peixes que na região sudeste, quando a gente pega a tucunaré lá, eles realmente são o prêmio. Um exemplar lutador mesmo. É um macho, né? Aí pelo cucuruto dele a gente sabe disso. Mas ele já sofreu algumas batalhas com as piranhas, como a gente pode ver ali na cauda dele, né? E mesmo faltando metade do rabo, ele tá um caçador. Que beleza! Esse foi bonito, hein? Rapaz, ele é bom. É um bicho muito poderoso. Vamos ver se sai mais um. Olha isso! É um açu, né? É um açu. Tá pego! Uhul! Um pacão! Pra você, qual que é o peixe assim que divide a pesca entre uma pesca mais ou menos e realmente uma pesca que já dá emoção? Quantos quilos seria o peixe que faz essa divisão para você? 3 quilos, 4 quilos. Troféus assim valem a expedição. E cada pescador tem uma história. Seu Ademir conseguiu o recorde pessoal. Um tucunaré de 9 quilos. Para ele, uma conquista que não seria possível sem as pessoas que tocam embarcações como esta. Eu acho que não é possível, não. Porque é muita água, é muita emissão de água, né? Você vê, nós andávamos uma média de 70, 80 km por dia. Se você não tiver um apoio, uma segurança, você não pode fazer isso aí. Com a missão cumprida, chegamos de volta a Barcelos. Para nós, o fim de uma viagem, mas para esses barcos é só mais uma etapa. Novos grupos chegam com muitos sonhos. E ainda bem que em cada barco desses tem gente disposta a dividir com o tucunaré o título de embaixador da Amazônia.
Uma das opções para a estrutura de pesca para a região do Rio Negro é o Calua Barco Hotel. Telefone 9930567770. O DDD é o 92.